Olá, meus irmãos, graça e paz. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai assistir à noite. Como você está? Meus queridos, estes últimos vídeos de ontem e daqui para frente nós vamos ter que abordar um tema muito importante, que é o decreto dominical. O grande terror do adventismo, o grande terror que está sendo pregado ainda nos púlpitos da Igreja Adventista durante essa semana, durante todos esses dias, durante todos os 37 anos que eu passei nessa igreja. Então nós temos cultos aqui gravados, nós temos cultos sendo ministrados dizendo: olha aí, o Papa morreu e o decreto dominical vai vir. Uma série de ameaças. O vídeo que nós postamos agora pela manhã já fala do decreto dominical. O irmão Wagner Olmos abordou muito bem esse tema e eu queria falar para vocês nesse vídeo que o próximo é um dossiê, um documentário completo, com fotos, com PDF, do que você tiver dúvida, contando a real, a verdadeira história do adventismo, de onde veio essa ideia de decreto dominical, de juízo investigativo que tantos anos me aterrorizou e aterroriza as irmãs que estão aqui, os irmãos que estão aqui no meu canal do WhatsApp, no meu Zap, todos os dias me perguntando, me abordando, perguntando assim: irmã Lília, e o decreto dominical, será que não vai sair não? E esse novo Papa? Ai, olha só, o Trump falou, o Papa falou. Olha, gente, quanta dúvida, quanto terror. Eu não fico... Eu estava dizendo para vocês que eu não fico indiferente a essa situação, esse monte de mentira sendo pregada nos púlpitos. Dá uma conferida. O que o pastor Arilton de Oliveira prega agora nos púlpitos da Igreja Adventista. Eu e Arilton fomos conterrâneos. Crescemos juntos no mesmo clube de desbravadores, aqui na capital de Vitória. Ele virou pastor, cresceu, foi para a Rádio Novo Tempo, hoje é o pastor aí que prega esse terror do decreto. Eu não posso ficar indiferente. Estamos aqui há mais de 4 anos, vai fazer 5 anos, alertando e colocando toda a documentação necessária que você precisar. E tirar dúvidas também. Confere o que o Arilton fala e por isso que nós estamos aqui. Saia desse terror você também. Ouça o que esse pastor vai dizer agora para você. Presta bem atenção. Os que aceitam a lei de Deus e o sábado recebem o selo de Deus. Os que aceitam a lei de Deus e o sábado recebem o selo de Deus. E quem é que vai receber o selo da besta? Aqueles que, compreendendo a verdade do sábado, aceitam o domingo como dia santo. E quem é que vai receber o selo da besta? Aqueles que, compreendendo a verdade do sábado, aceitam o domingo como dia santo. Então, o domingo não é, mas ele será a marca da besta. O domingo não é, mas ele será a marca da besta. E quando ele será? Quando for uma imposição civil, quando for uma lei que vai começar pelos Estados Unidos da América do Norte. Lá teremos a primeira nação a promulgar o decreto dominical. Isso não é novidade, porque em vários estados americanos esse decreto já foi votado. São 50 estados e em vários deles já existe o decreto dominical. Bom, você acabou de assistir o Arilton de Oliveira fazendo uma apresentação sobre o decreto dominical de acordo com como os adventistas enxergam, ok? Existem vários problemas nessa apresentação, vários. Mas eu vou tentar colocar aqui alguns para que você tenha em mente sempre que quando um movimento sectário ou uma seita ou uma organização pseudo-cristã desenvolve teorias radicais como essa, é justamente para ter o controle da sua mente, ter o controle da sua fé e também ter um controle eclesiástico sobre a sua família. Então o primeiro ponto é esse, controle. Não existe outra razão pela qual uma organização sectária ela vai criar vilões imaginários ou vai criar moinhos de vento que não são realidade ou nunca serão realidade
basicamente para controlar você, controlar o seu medo, controlar o seu nível de confiança e de fé na organização, baseado nessa perspectiva. Uma das coisas mais relevantes também sobre essa apresentação esdrúxula que foi feita é a seguinte: o Arilton de Oliveira, ele precisa manter o adventista que já passou pelo tanque batismal da organização fiel, sentado no banco da igreja, sem se levantar. Primeiro ponto, ele precisa manter a pessoa presa lá pelo medo, porque, vamos e convenhamos, o Adventismo do Sétimo Dia apresenta que eles têm a única verdade, ou a tal da verdade presente, certo? Então, se as outras igrejas que guardam o domingo serão parte do selo da besta, ou a marca da besta, como ele disse, a igreja adventista está protegida contra esse risco. E eu, sentado na igreja adventista, sendo membro, tendo meu nome ali no livro da igreja, isso vai me garantir acesso à eternidade. Muitas pessoas criticam o ponto de vista de comprar um terreno no céu ou dar um dinheiro para você receber ali uma bênção no céu ou coisa do gênero, que era geralmente uma das táticas de muitas igrejas no passado, né? Dê sua oferta e compre um terreninho no céu. Seja do ponto de vista pejorativo ou de brincadeira ou até mesmo sério, muitas pessoas ridicularizavam isso, né? Agora, qual que é o pedacinho no céu? Como é que eu compro um pedacinho no céu dentro da igreja adventista? É literalmente ficando ali dentro o máximo possível até chegar a tão esperado, tão aguardado decreto dominical. Quais os pontos mais complexos da apresentação do Arilton de Oliveira? Primeiro ponto, ele separa as pessoas que vão receber o selo da besta das pessoas que vão receber o selo de Deus. São duas marcas, a marca que vem da besta e a marca que vem de Deus. Então ele já determinou quem são essas pessoas. Quem são? As pessoas que guardam o sábado e as pessoas que guardam o domingo. Então ele já separou entre joio e trigo, vamos dizer, né? No entanto, ele é muito inteligente ao falar, não, ele ainda não o domingo ainda não é este artifício que vai determinar a separação entre esses dois grupos. Será. Porém, a igreja adventista, ela não tem uma data para esse evento. No entanto, também a mesma igreja adventista, ela afirma que Jesus Cristo nunca voltará à Terra se antes não ocorrer o decreto dominical. Então, o primeiro ponto que você precisa ter em mente é Cristo Jesus não volta no planeta Terra, não tem volta de Jesus, não tem segunda vinda de Cristo, se não houver um decreto dominical. Mas, Rodrigo, como isso é possível? Será que Deus, a volta de Cristo é dependente de um decreto dominical adventista para que a volta de Cristo aconteça? Sim, é exatamente isso que a igreja adventista do sétimo dia prega. Jesus Cristo não vai voltar se não houver um decreto dominical. Então o decreto dominical ele tem dois artifícios. Ele determina que Jesus Cristo está voltando e ele determina quem são os salvos. Por isso que é muito importante você ter em mente que quando o adventista fala, não, mas a gente não fala que o sábado salva. Nós não falamos que o sábado é um elemento de salvação, que o sábado tem alguma coisa a ver com o seu processo salvífico. Não. Você é salvo apenas pela graça. Salvo apenas pela graça em Cristo Jesus. Muito bem? Então, o que eu posso fazer para ser salvo? Como o jovem rico disse, no Adventismo a resposta é guarde o sábado. Mas, Rodrigo, o domingo ainda não é, mas ele será, como ele mesmo disse. E no momento que ele for, segundo a teologia esdrúxula adventista, quando ele for, o sábado será um ato que você precisará fazer para determinar se você vai ficar com a marca da besta ou o selo de Deus. Não tem como um anjo decidir isso por você. Não tem como uma inteligência de outro planeta decidir isso para você. Jesus Cristo não pode decidir por você guardar o sábado ou guardar o domingo. Isso é um ato seu. Então, a salvação adventista está restrita a um ato humano que é o de aceitar o sábado como sendo o selo de Deus ou aceitar o domingo como sendo a marca da besta.
Mas isso cria muitos cenários também. Mas vamos para o ponto que ele mostrou no vídeo. Porque ele afirmou, com todas as letras, que o decreto dominical já foi votado e já está acontecendo nos Estados Unidos. Bom, vamos falar um pouco mais sobre isso. O que são as leis dominicais nos Estados Unidos, ok? Nos Estados Unidos da América. O que são essas leis dominicais? Basicamente, as leis dominicais que existiam ou eram implementadas nos Estados Unidos durante o século XIX, ou seja, por uma coincidência, durante o período que Ellen White estava viva, essas leis dominicais tinham 3 objetivos primários. Primeiro objetivo era fazer com que as pessoas respeitassem um período em que a maior parte da cidade, do país, dos bairros, dos condados estavam na igreja. Lembre-se, estavam na igreja. Não importa qual igreja era, se era uma igreja batista, se era uma igreja católica, se era uma igreja metodista, não importa. As leis dominicais do século XIX tinham a função exclusiva de dar um tempo para a sociedade ir e adorar a Deus dentro das suas próprias igrejas. Qualquer igreja, não importa qual era a igreja, qualquer igreja. Segundo ponto, as leis dominicais que foram criadas nos Estados Unidos não impediram e nunca impediram sabatistas ou guardadores do sábado ou pessoas que praticavam qualquer outra religião de usarem outros dias para adorar a Deus, em qualquer religião. Não existe nenhuma lei que proíba que fechem as portas das igrejas em outros dias de cultos que não fossem o domingo. Então, a interpretação adventista do decreto dominical é que as pessoas de outras religiões, de outras fés, de outros credos, não importa qual seja, não terão liberdade religiosa para executar a sua religiosidade em outro dia que não seja o domingo. As leis dominicais, ou as chamadas Blue Laws, aqui nos Estados Unidos, não permitiam que pessoas tivessem 3 atividades nos domingos. Elas não permitiam ou proibiam qualquer ser humano de adorar uma árvore, o sol, a Deus, a um pedaço de pedra, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou qualquer outro dia que essa pessoa quisesse. As leis que o Arilton de Oliveira disse que já são leis dominicais, leis do domingo, aprovadas nos Estados Unidos, em 50 estados. Em 50 estados. Essas leis não proíbem nenhum indivíduo das suas liberdades, nem restringe nenhum indivíduo das suas liberdades religiosas e espirituais, das quais ele se sinta à vontade de fazer. Como você bem sabe, nos Estados Unidos existem pessoas de todas as partes do mundo vivendo nos 50 estados, ok? Não existem judeus sendo impedidos de ir às suas igrejas, às suas sinagogas. Não existem muçulmanos sendo proibidos de irem às suas mesquitas. Não existem adventistas sendo proibidos de entrar nas suas igrejas. Não existe nenhuma proibição desde as criações das Blue Laws que proíbem pessoas de terem as suas liberdades religiosas. Agora, o que essas leis nos anos do século XIX, em 1800 e tanto, na época da Ellen White, as Blue Laws já vêm muito antes de Ellen White, elas já vêm de 1600 e pouco, o que essas leis restringiam? Então vamos aos pontos que essas leis restringiam. O número 1, primeira coisa, era a venda de bebidas alcoólicas. Esse era o ponto número 1. Então, as pessoas chegaram a uma conclusão de que, olha, bebam quanto vocês quiserem beber, mas pelo menos deem uma pausa na venda das bebidas alcoólicas durante o período da manhã até o período da 1 hora da tarde, quando geralmente os cultos acabavam.
Entendem? Então a primeira questão era a venda de bebidas alcoólicas. Então as leis dominicais pregavam essa perspectiva. Primeiro ponto, restrição. Mais para frente, no século XIX, começou a aparecer os veículos, os carros. Automóveis foram inventados. E os automóveis entraram num sistema de colisão entre os meios de transportes comuns que existiam na época. Charretes, cavalos e assim por diante, bicicletas. E os carros eram uma novidade na sociedade, os carros eram uma novidade no mundo. E as pessoas não tinham costume de ouvir o barulho de um motor de carro e nem de vários carros numa rua que até ontem era uma rua silenciosa. Então, as pessoas acreditavam que vender carros no domingo perturbava a calma e a paz das vizinhanças, dos vizinhos das cidades. Por incrível que pareça, pode parecer algo absurdo hoje, em 2023, mas naquela época, no século XIX, nos anos 1800 e tanto, as pessoas encaravam o barulho dos carros e o zum 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 ao redor da venda de carros, da novidade do acesso ao automóvel, da venda de carro, que não era só a venda do carro, mas as lojas de carro eram repletas de feiras, de barracas de comida, de áreas para crianças, onde as famílias iam ver os carros pela primeira vez, na vida, na história. Então vender um carro não era simplesmente vender um carro, abrir uma loja, agora estou aqui parado esperando um cliente entrar. Não, carros eram novidades e carros continuaram sendo novidades incríveis, literalmente, para o mundo, para a sociedade, até o começo do século XX. Novos carros, novos modelos, novos motores, mais rápidos. Então as pessoas entenderam que esse assunto ao redor do carro, esse barulho, essa comoção ao redor da venda dos carros, era algo que perturbava a paz da vizinhança das cidades. Então, na lei dominical, nas leis dominicais que estavam em vigor em alguns estados nos Estados Unidos, proibiam a venda e a comercialização de automóveis aos domingos. Muitas vezes, provavelmente, se houvesse alguém vendendo um carro do domingo e tivesse uma missa ou um culto de domingo, muitas pessoas prefeririam ir ver o carro do que ir para a missa, ir para o culto. Fora a questão do barulho que é mencionado historicamente. Segundo ponto. E o terceiro ponto era a comercialização, eram lojas que ficavam abertas, lojas de departamento, lojas que vendiam apetrechos básicos para a necessidade comum das pessoas, ou que atraíam um volume de tráfego de pessoas e de clientes muito grande. Então posso dar exemplo de shoppings, de lojas de departamento muito grandes, restaurantes que acomodavam muitas pessoas. Esse tipo de loja, de comércio, que atraía um tráfego muito grande de pessoas, ou tinham produtos de altíssima capilaridade, esse tipo de loja eles eram fechados, ou a venda de itens específicos que eram ligados a um volume de tráfego muito grande. Entende que o foco das leis dominicais, leis do domingo, ou as blue laws, leis azuis, elas tinham um objetivo de criar uma pausa em áreas que haveriam muito tráfego de pessoas, que poderiam haver muito tráfego de gente, de clientes, de barulho, de carros, assim por diante. Mas a questão das bebidas alcoólicas. Então o contexto do século XIX, o contexto dos anos 1800, era um contexto de novidade. Era um contexto onde as pessoas estavam descobrindo máquinas novas, elementos novos do dia a dia, carros, várias coisas que atraíram a atenção das pessoas. E nós estamos vindo de um século XVIII, de um século XVII, onde a igreja tinha um papel central na sociedade. A igreja da praça, onde a cidade toda parava, aos domingos iam para a missa, aos domingos iam para a igreja. Então esse era o contexto onde as pessoas sim priorizavam ir à igreja aos domingos, mas não proibiam ninguém de ir à igreja no sábado ou de ir à igreja em qualquer outro dia da semana. E existe um episódio em que parece que o filho de Ellen White foi preso porque a casa publicadora, na época, a adventista daqui dos Estados Unidos, estava operacionalizando durante o domingo.
E dentro desse local de impressões, de uma casa, uma gráfica, né? Casa publicadora, vamos dizer assim, havia um trânsito muito grande de pessoas, de funcionários, de carros, de logística e assim por diante. O tipo de trabalho se encaixava no modelo que as leis azuis estavam tentando prevenir para dar para as pessoas mais liberdade para ir à igreja e tirar das pessoas, pelo menos ali algumas horas na manhã, para eles se dedicarem para a questão religiosa. Muito bem, esse era o contexto do século XVIII, do século XIX e também agora no começo do século XX. Mas o que começou a acontecer nos Estados Unidos foi uma mudança radical no comportamento das pessoas com relação a essas leis azuis. Porque as pessoas começaram a perceber que essas leis restringiam o crescimento dos próprios negócios, do ganho do salário, das oportunidades de emprego e assim por diante. Então, com o passar do tempo, os estados aqui nos Estados Unidos, os condados, tanto no Canadá como nos Estados Unidos, eles passaram a entender que essas leis azuis não estavam mais fazendo sentido. Então, como é que você fechava, por exemplo, vou dar um exemplo comum no Brasil, por exemplo, lojas americanas, né? Então, lojas americanas abertas, vende-se todo tipo de coisas ali dentro, tanto de itens supérfluos, vamos dizer assim, até de necessidade básica do dia a dia, certo? Então vamos lá, você fecha uma loja americanas. Quando você fecha uma loja daquele tamanho, você fecha, as pessoas não ganham dinheiro, os funcionários não trabalham, as pessoas param literalmente de consumir naquele dia, o tráfego para, todo o ao redor da loja também perde com isso. Então as pessoas começaram a perceber, poxa, a gente está tendo prejuízo parando de trabalhar no domingo. É um prejuízo. Por que a gente vai abrir mão de fazer mais dinheiro, de mover mais os negócios da cidade, de crescer? As pessoas querem trabalhar, mas elas também querem ir à igreja. Então fica livre. Quem quiser trabalhar, trabalha. Quem quiser ir para a igreja, trabalha. E vai para a igreja. E o engraçado é o seguinte, quando essas pessoas começaram a entender, ou ter uma ótica diferente com relação a essas leis azuis, automaticamente as leis começaram a cair. Essas proibições começaram a cair lentamente. Não foi algo da noite para o dia, mas a sociedade foi mudando ao ponto que a sociedade priorizou liberdade. Liberdade, quem quiser trabalha, trabalha, quem quiser ir para a igreja, vai à igreja, e cada um cuida da sua vida. O Estado não tem que forçar ninguém a parar ou fechar seus negócios por conta de questões de igreja e de religião. Outra questão importante é que a imigração nos Estados Unidos cresceu demais. Pessoas que vinham de outras regiões do mundo e que necessariamente não eram cristãos. Pessoas que não vão à igreja aos domingos, que nem acreditam em Deus. Ou pessoas que acreditam em outros deuses, ou que acreditam em Deus em outro dia. E as leis azuis, de prática, nunca proibiram nenhum indivíduo de falar o seguinte, olha, agora você não vai à igreja no sábado, você tem que ir à igreja no domingo. Como o adventista prega que vai ser o decreto dominical. Agora, o Arilton de Oliveira me vem num vídeo apresentando o seguinte, que as leis dominicais, na ótica adventista, as leis dominicais que já estão previstas dentro do universo fictício de Ellen White, já estão votadas nos Estados Unidos e aplicadas em alguns estados. Agora, alguns estados nos Estados Unidos possuem leis azuis? Possuem leis azuis. Eu posso dar o exemplo do estado do Texas. O estado do Texas, ele proíbe a venda de bebidas alcoólicas até 1h da tarde. Agora, essa é uma parte da lei, um resquício da lei dominical, que permaneceu porque o estado do Texas é um estado conservador e deseja que as pessoas não encham a cara no domingo de manhã, que eles vão à igreja ou que eles façam qualquer outra coisa da vida deles, vão jogar futebol, jogar golfe, vão viajar, vão fazer qualquer coisa que você queira, mas não comprar 1 litro de cachaça num posto de gasolina numa loja no domingo de manhã. Essa é uma questão de valores, de separação de valores. Ok, nesse período aqui você não consome. Agora eu te pergunto, a loja que vende a bebida alcoólica, que não pode vender no domingo de manhã, ela está aberta vendendo um hambúrguer, por exemplo. A loja que não pode vender uma bebida alcoólica no domingo de manhã, ela está aberta vendendo um café da manhã, vendendo um café, um taco,
vendendo um hambúrguer, um sanduíche, seja lá o que for. Existem postos de gasolina abertos todos os domingos de manhã, onde as pessoas param e abastecem seus carros. Os shoppings estão abertos, os restaurantes estão abertos, tudo funciona normalmente. No domingo ninguém para fazer as coisas. Não, agora as lojas estão fechadas, ninguém abre as lojas no domingo de manhã até 13h. Isso não acontece mais, a sociedade mudou e as leis mudaram. As liberdades das pessoas aumentaram ao invés de diminuir. Então, quando um cidadão desse vai na Câmara e fala um absurdo desses, ele crê que você nunca vai pesquisar o que está sendo dito. Ele acredita que as pessoas que estão naquela igreja, dentro daquela igreja, nunca vão parar para pensar e falar assim, peraí, deixa eu pesquisar essa história dessas leis dominicais nos Estados Unidos para ver se o que esse indivíduo está falando é verdade. Eu vejo muitos adventistas falando, não, nós temos que ser bereanos, nós temos que pesquisar, nós temos que ir atrás. Vai atrás para ver se esse indivíduo está falando é verdade ou é mentira. Pesquisa a respeito das leis dominicais nos Estados Unidos para saber o que Blue Laws ou leis azuis de fato simbolizam para a sociedade americana ou a sociedade canadense. Quais eram as leis? Quando elas foram fundadas? Quantas dessas leis foram emitidas? Quantas dessas leis estão em vigor até hoje? Quantas delas estão em vigor? Agora, é uma vergonha uma organização que se diz uma organização séria ter representantes como esse falando absurdos como esse. Eu nem estou entrando na questão teológica da lei dominical, que é um absurdo em si, que é literalmente o ponto esdrúxulo da teologia adventista, que chega a ser risível, para dizer o mínimo, em respeito aos adventistas que acreditam nisso. Mas se você acredita nisso, se você é adventista do sétimo dia e crê de fato que vai haver um decreto dominical mundial e que vai forçar as pessoas a não guardar os dias que eles entendem como importantes, mas sejam obrigadas a praticar sua religiosidade apenas num único dia, no planeta inteiro, para todos os habitantes da face da Terra, se você acredita nisso, eu acho melhor você começar a fazer suas próprias pesquisas sobre o que significa liberdade religiosa no âmbito global. Quanto o mundo inteiro se beneficia por pessoas que têm suas liberdades preservadas. Quantos governos se beneficiam por terem suas liberdades religiosas preservadas? Financeiramente falando, politicamente falando, socialmente falando. Agora, me aparece um ser humano desse, onde ele tem, tecnicamente, sob a responsabilidade dele, membros de uma igreja, de um salão onde eles estão se reunindo, ouvindo absurdos como esse. Mas agora você deve estar se perguntando, existem outros países que praticavam essas leis azuis? Existiam na época, século XVIII, século XVII, século XVI, porque o centro da comunidade estava ao redor da religiosidade, da espiritualidade e também de pontos específicos ligados ao controle que a igreja tinha e a espiritualidade tinha sobre as pessoas. Nós estamos vivendo um tempo, e eu recebi uma mensagem, não recebi uma mensagem, eu ouvi, minha esposa recentemente me comentou uma coisa muito interessante, que uma criança dentro de uma escola pública nos Estados Unidos se remeteu a mencionar o nome de Jesus numa conversa dentro da sala de aula. Nós estamos falando de uma criança. Ela foi imediatamente repreendida porque não se pode mais citar o nome de Cristo ou de Jesus dentro de sala de aula, porque significa que as pessoas, as crianças, os outros alunos ao redor podem não acreditar em Jesus, e isso pode ser ofensivo para eles. Agora, para pensar. Na sociedade que nós estamos vivendo hoje, onde os valores, vamos dizer assim, de família, os valores cristãos, os valores éticos estão sendo diluídos, e você sabe disso melhor do que qualquer pessoa, você acredita que vão haver governos globais, que vão punir e matar pessoas porque elas simplesmente adoram um dia diferente que a outra. Que elas têm um Deus diferente dos outros. A estrutura da sociedade hoje é cada um escolha o que quer fazer, o que deseja ser e como deseja se apresentar. Então, antes havia restrição de liberdade, hoje existe uma prática e principalmente o engajamento
para dar liberdade completa, total e restrita para todas as pessoas. Existem leis azuis em outros países, ou existiam? Sim, existiam, exatamente como nos Estados Unidos. Elas caíram exatamente como nos Estados Unidos. Então, quando você ouvir um absurdo desse, aliás, se você ainda tiver paciência para ouvir pregações de pastores adventistas, pesquise o que esses indivíduos estão falando. E se você tem dúvidas ainda, eu vou deixar na descrição desse vídeo um PDF inteiro, falando de mais de 22 páginas, falando tudo o que você precisa saber sobre leis azuis e leis dominicais nos Estados Unidos. A história, o contexto e como é perigosa essa mensagem de que serão assassinados pessoas que vão guardar o sábado ou guardar outros dias. Leis dominicais, dentro do âmbito adventista, só se aplicam aos adventistas. Porque o adventista em si, ele não se retrata com um muçulmano que guarda a sexta-feira, ele não se retrata com todas as religiões da Índia e do sul da Ásia que não guardam o domingo, guardam outros dias. E são populações de bilhões de pessoas, com B de bola, de bilhões. Nós estamos falando de uma falácia que foi criada por Ellen White porque ela via leis azuis na época dela restringindo álcool, restringindo venda de automóveis, restringindo grandes locais de shopping, de comércio, sendo fechados aos domingos, em prevalência a ida à igreja. Ellen White diz que profetizou, ou diz que viu, ou diz que Deus mostrou para ela uma lei dominical com um decreto de morte para adventistas. Não foi para muçulmanos, não foi para nenhuma outra pessoa que guarda outro dia, apenas para os que guardam sábado. Mas para fechar esse vídeo, já está com mais de 29 minutos, vou falar uma coisa para você. Imagine o seguinte cenário, ok? Vamos fazer de conta, história da carochinha adventista, vamos fazer de conta, que uma lei dominical que proíba pessoas de ir à igreja em outros dias, não importa qual, sábado, segunda, terça, quarta, apenas no domingo. Vamos supor que essa lei aconteça. E aí, num belo dia, as igrejas batistas vão continuar abertas aos domingos, as metodistas vão continuar abertas aos domingos, as católicas, as presbiterianas, as luteranas, todas essas igrejas vão continuar abrindo aos domingos normalmente. Lei dominical para essas igrejas não muda absolutamente nada. Não muda nada, a vida deles vai seguir normalmente. Certo? Aí eu faço uma pergunta para você. No momento em que uma igreja batista, por exemplo, estiver aberta no domingo, após o decreto dominical, ok? Essa igreja batista está aberta. O pastor está pregando lá como todo domingo, como ele faz. Uma pessoa passa pelo corredor, num momento de apelo, num momento de chamada, a entrega a vida dele a Cristo. Ele entrega a vida dele a Cristo. Num domingo, dentro de uma igreja batista, ok? Dentro de uma igreja batista, aos domingos, num domingo, após o decreto dominical. A minha pergunta para você, adventista, é a seguinte. Aquela pessoa que está entregando a vida a Cristo, naquele domingo, após o decreto dominical, Deus está recebendo aquela pessoa nos braços dele? Aquela pessoa está sendo aceita por Cristo? Aquela pessoa dentro daquela igreja, após o decreto dominical, que ela passar pelo corredor e as pessoas aceitarem Jesus Cristo dentro daquele templo ali, batista, presbiteriano, metodista, católico, quando ela se ajoelhar e aceitar Cristo Jesus, Cristo vai aceitar aquela pessoa? Ou Cristo vai rejeitar aquela pessoa? Cristo vai aceitar aquela vida ou Cristo vai rejeitar aquela vida? O que vai acontecer? Porque o decreto dominical já vai estar acontecendo. E, de acordo com a literatura adventista, aquele indivíduo que aceitou a Cristo Jesus dentro de uma igreja batista depois do decreto dominical está com qual selo? Está com qual marca? Qual é a marca que esse indivíduo que acabou de aceitar Jesus Cristo após o decreto dominical dentro de uma igreja que aprova, que aceita, que pratica o domingo,
que Deus vai fazer com essa pessoa, com esse pecador que acabou de entregar a vida a Deus, a Cristo? O que Cristo vai fazer com essa pessoa? Ela está com a marca da besta, aceitando Cristo Jesus? Ela está com a marca da besta, se colocando ao pé da cruz e aceitando Cristo Jesus? Ela está com a marca da besta na testa dela, no corpo dela, na mão dela, seja onde for, ali aos pés da cruz, aceitando Cristo como seu Salvador? Essa é a marca que ela recebe? Então, adventista, pensa, use a sua cabeça. Use a sua cabeça para que pastores como esse não utilizem argumentos ridículos para manter o controle sobre a sua vida.